Bom dia, gente. Estou gravando para vocês a aula porque eu não poderei estar aí presente, porque hoje eu tenho uma consulta médica e infelizmente não consegui marcar num horário que não fosse no turno da manhã, a não ser que fosse daqui a 2 meses e infelizmente eu não posso esperar. Então eu estou te explicando isso para vocês, o porquê dessa aula estar gravada. Eu já gravei essa aula outra vez e não gravou nada, sabe, gente? Eu comecei a gravar essa aula, não era 6 horas. Quando foi 6h40 que eu terminei a aula, eu descobri que ela não estava gravando. Gente, a gente precisa estudar muito. Eu estudo muito. Mas essas tais das tecnologias, quando você acha que está dando tudo certo, está tudo errado. São muitas observações a serem feitas. A principal era a bolinha vermelha, que eu não vi. Continuei falando. Eu quero começar dizendo a vocês para prestarem atenção nas nossas atividades. Sexta-feira, o bloco 1 e 2 de outubro serão retirados do Google Classroom, o Google Sala de Aula. Por quê? Porque a gente tem que colocar um tempo para a gente fazer a correção, publicar a correção, arquivar os primeiros e segundo blocos, porque ao arquivá-los, nós estamos fazendo o portfólio do aluno. Essas atividades, elas correspondem a 12 horas em português no primeiro bloco, 12 horas em português no segundo bloco. Então, é importante que vocês verifiquem as atividades que vocês mandaram. Teve algumas pessoas que eu não sei se por esperteza ou por estranheza ou por não dominarem as tecnologias, como eu não domino, eu tenho que estudar, faço várias vezes, repito, não veio anexo nenhum. Então, o fato de mandar não quer dizer que a carga horária seja atribuída. Então, eu não pedi nada de extraordinário no bloco 1 e bloco 2. É revisão da matéria do ano anterior, do 8º ano, principalmente a respeito aos alunos com os quais eu não convivi, né? E temos os anexos para vocês terem certeza do que se trata. É importante fazer o resumo dos anexos. Eu já dei a aula anterior sobre verbo. Hoje eu vou voltar nos elementos da narrativa para comentar o conto que nós vimos. Ainda não vou trabalhar o conto que está lá no livro, porque tudo que eu falar, eu vou estar respondendo as questões, porque as questões que estão no livro, elas são muito simples. Nosso livro, ele é um livro que pretende a compreensão e a aprendizagem. E não se esqueça que nós vamos fazer um simulado com todas as matérias, 5 questões de cada matéria. As questões de língua portuguesa vão ser sobre um poema do Drummond, e foram todos publicados no Instagram. O Instagram faz parte do nosso desenrolar de atividades. A leitura do Instagram faz parte das técnicas de estudo. O ver as aulas assíncronas citadas nas orientações de estudo faz parte. O ler e reler as páginas do livro, lembrando que nós já estamos na semana de terminar o primeiro bloco de novembro. Lá no primeiro e segundo blocos, nos primeiros e segundo blocos de outubro, nós trabalhamos classe de palavras no anexo 1 e sintaxe no anexo 2. Porque em língua portuguesa padrão, nós estudamos o texto escrito em língua portuguesa, norma culta, modalidade falada no Brasil. Isso não quer dizer que a gente só vai estudar isso. Nós precisamos de aprimorar a expressão escrita para entendermos o conceito de adequação. Nós adequamos a nossa fala e a nossa escrita à intencionalidade da comunicação. A comunicação por escrito, ela deve ser feita em língua portuguesa padrão,
no sentido de proporcionar uma inteligibilidade do texto a um maior número de pessoas que tenham acesso àquele texto, certo? Mas, se você usar palavras rebuscadas, palavras antigas, gírias, jargões, as pessoas não vão entender. Então, é isso que a gente vem buscar na escola. Uma adequação, a capacidade de escrever adequando a sua inteligência com a intencionalidade do texto, por que você está escrevendo aquele texto e para quem que você está escrevendo aquele texto. Nós voltamos às perguntas filosóficas. O que, por quê, né? O que é o texto? Qual que é o texto que você vai escrever? Qual que é o gênero textual? Nós estamos trabalhando o texto narrativo, né? O texto narrativo, ele é um texto no qual se narra algo acontecido, né? Mas nós temos outros tipos de texto. Nós temos o texto descritivo, no qual se descreve as características físicas ou psicológicas de pessoas, características físicas de lugares, né? Se descreve o processo de uma pesquisa, certo? Então, a descrição faz parte de um tipo de texto. E a descrição está dentro do texto narrativo, porque você descreve personagem, descreve o local onde que a narrativa acontece, né? Então, temos também os textos argumentativos, no qual você apresenta uma ideia, você afirma algo sobre essa ideia, você argumenta através de pensadores que corroborem a sua ideia, que vão dizer junto com você a sua ideia, e você conclui a partir desses argumentos, reafirmando a ideia, né? Porque aí você já demonstrou no texto que a sua ideia procede, que há uma lógica, uma coerência, um sentido na defesa daquela ideia. Esse é o texto argumentativo, né? Vai acontecer nas dissertações, nas teses, nas pesquisas, né? Nós temos os textos também que vão dizer das maneiras de se organizar um evento, da maneira de construir algo, da maneira de se montar um jogo, na bula de um remédio, na receita de um bolo. Então, são vários tipos de texto. Mas o que é importante é lembrar que o texto, ele deve ser escrito com lógica, com sentido, certo? De uma maneira inteligível e de uma maneira coerente, com o uso adequado da língua portuguesa, certo? Um texto ele tem que ser coeso e coerente. Nós fizemos a revisão de verbo na última aula para lembrarmos que a narrativa, ela vai utilizar os verbos. A narrativa tem essa mesma estrutura, né, de todos os textos. Princípio, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, que é a conclusão. Então, na narrativa, o clímax significa que daquele ponto em diante a narrativa tem que terminar. É o ponto alto, né? Nas novelas, nas narrativas, nas histórias de amor da televisão, geralmente há o encontro, né? Do herói com a mocinha, depois de várias peripécias, de vários problemas, de vários impedimentos, ao encontro, certo? Resolve-se o problema maior e ao encontro. E aí termina, né? Na novela, geralmente, termina-se com um casamento, né? Com o barquinho indo em direção ao horizonte, né? Às vezes tem novelas que tem um fecho de uma piadinha, de uma ironia, né? Mas é o fecho. Na narrativa, depois do clímax, acontece o fecho, termina-se a narrativa. O que é uma narrativa? É um texto no qual se conta algo. O autor do texto, ele elabora, ele imagina e elabora em língua portuguesa. O narrador
O narrador. O narrador não é o autor. Esse narrador, ele pode ser participante do que ele está narrando. Os verbos vão estar na primeira pessoa. Ele pode ser um narrador observador, ele observa a cena, certo? Ele só narra aquilo que ele observa, descreve as pessoas, descreve os lugares, narra o enredo, mas ele não participa, né? Ou ele é um narrador onisciente, que ele age como se fosse um deus. Ele sabe o que está na cabeça de cada personagem, ele sabe o que está acontecendo no passado, tem o flashback, ele sabe o que está acontecendo porque ele é um narrador onisciente. Os verbos do texto, quando o narrador for onisciente, eles vão estar na terceira pessoa. Os verbos, quando o narrador for em primeira pessoa, eles vão estar na primeira pessoa. Por isso é importante lembrar o que é primeira pessoa, o que é segunda pessoa, o que é terceira pessoa na conjugação dos verbos. Vai estar na desinência do verbo. A desinência que vai dizer o número, que é o singular, e a pessoa, a desinência é número pessoal, certo? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira do plural, nós. O que é a primeira pessoa? Quem fala, certo? Quem narra, no caso do narrador em primeira pessoa, né? O que é a terceira pessoa? Né? A terceira pessoa é de quem ou de que se fala, certo? Então, os verbos na terceira pessoa, eles vão estar sendo flexionados pela presença do pronome ele, ela no singular, eles e elas no plural. É importante isso, é importante lembrar disso. Outra coisa que é importante lembrar é que os verbos, eles têm a desinência modo temporal, que vai dizer o modo, se é indicativo, se é subjuntivo, se é imperativo, e o tempo, se é presente, se é pretérito ou se é futuro. No modo indicativo, que é o modo da certeza, nós temos presente, 3 pretérito, pretérito perfeito, uma ação terminada em um tempo no passado. Aconteceu e acabou. O pretérito imperfeito, que são os verbos utilizados para uma ação que teve uma continuidade num certo tempo no passado. E o pretérito mais que perfeito, que vai dizer de um tempo anterior, num passado mais remoto, um passado mais passado, né? Digamos assim, entre aspas. É importante que vocês se lembrem que o uso adequado dos verbos pelo narrador vai te dizer algo da história e que para você entender o texto, compreender o texto, você vai ter que reconhecer esses verbos. Por isso que a gente volta no estudo, por isso que a gente estuda a sintaxe. Por isso que a gente faz a análise sintática, mas não é para ficar naquela coisa da análise sintática, é para entender lá no texto. O importante é entender o texto. Porque o texto ele é organizado em frases, que são agrupadas em parágrafos, e os parágrafos na parte constitutiva do texto. Introdução, desenvolvimento, no caso da narrativa, o clímax, e o desfecho, né, que é a conclusão. Certo? Então, é importante vocês se lembrarem que nós vimos a última aula sobre verbos para entendermos isso. Para entendermos isso, para entender essa organização de pensamentos. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o significado das palavras. Quando vocês não entenderem o significado da palavra, circule, anote no caderno, procure no bom dicionário. Pode ser o dicionário físico, né? O dicionário, né? Aquele livrão, coisa e tal, que é até uma arma tanto no sentido de você julgar alguém, né? Alguém você pode se defender, né? Ou a arma para que você tenha uma melhor expressão em língua portuguesa. É importante isso, certo? O dicionário, ele é igual uma ferramentinha que a gente tem ao lado para nos ajudar. Ele é uma ferramenta para a gente escrever melhor, para a gente entender melhor. Principalmente agora, nesses tempos da pandemia, né, gente? Tá tudo escrito. As tecnologias vêm todas em tutoriais. Os tutoriais
muitas das vezes não são entendidos pela gente, porque às vezes eles não estão bem escritos, que às vezes são traduzidos de outra língua, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente precisa de ler, reler, estudar o tutorial, né? Eu geralmente entre o 1 e o 3 eu perco 2. Então tem que voltar, reler, resumir, certo? O tutorial ele vem num texto imenso, a gente tem que quebrar, resumir, esquematizar, fazer até uma espécie de mapa mental. Daqui surge essa atitude, essa ação, certo? Para a gente poder realizar aquela complexidade de ações que são os vários aplicativos. Alguns são intuitivos, vocês vão e fazem. Outros não são tão intuitivos, a gente precisa de ler. Ler, entender, olhar o verbo, o sujeito, a quem se refere, né? Então é importante isso. Então eu estou dizendo disso porque eu estou percebendo que as pessoas que estão entregando os exercícios, elas estão tendo dificuldades que estão aliado à questão de fazer. Mas é fazendo que a gente aprende. Não tem jeito de nadar só lendo sobre nadar, não. A gente lê sobre natação, sobre os perigos que a gente tem que respeitar no mar, mas para aprender a nadar no mar, você tem que entrar no mar, certo? Não tem jeito. Então, por isso que nós estamos fazendo essas revisões. Eu vou lendo lá as coisas que vocês estão escrevendo, que eu não vou corrigir enquanto todos não entregarem, porque eu corrijo questão por questão. Questão 1 de todos os alunos, questão 2 de todos os alunos, para eu ter uma ideia, uma avaliação. Se eu corrijo prova por prova, eu não tenho ideia do conjunto. Então, gente, pelo amor de Deus, me entrega esses exercícios, porque a Fatinha vai tirar, ela já avisou, já colocou nos e-mails, ela vai tirar o bloco 1 e o bloco 2, certo? O último dia era o dia 15, certo? O dia 15 já está lá, hoje é dia 18, ela vai tirar sexta-feira. Então, pelo amor de Deus, porque eu preciso fazer o gabarito, a correção, para vocês e os seus pais verem que aquilo que está lá tem resposta, apesar de eu já ter respondido aqueles exercícios, aquelas atividades várias vezes, né? Na primeira atividade, eu pedi para vocês verificarem de qual grupo cultural o Beto Guedes fez parte, o Clube da Esquina. Depois, eu coloquei no Instagram o Carlos Drummond de Andrade, certo? Falei para vocês, já tinha falado ano passado, nós já participamos das invasões bárbaras. As invasões bárbaras esse ano foi no Instagram, né? Depois eu coloquei o vídeo Canção Amiga. A Canção Amiga é um poema escrito por Carlos Drummond de Andrade. O eu lírico fala do desejo de viver em paz, porque foi escrito após a Segunda Guerra Mundial. O Milton Nascimento musicou. Canção Amiga já esteve publicada em notas. Aí eu pedi para vocês pesquisarem o que está no vídeo. E o vídeo está disponível. Vários de vocês dizem que o vídeo está indisponível. E aparece mesmo. É quando várias pessoas acessam o vídeo, o YouTube entende que aquilo está sendo uma reprodução daquele vídeo. Ele pode entender que há uma quebra do direito autoral, certo? Mas depois volta. Certo? Depois volta, porque é só a gente ter paciência que a gente volta a abrir. Eu já abri de novo, deixei com a Júlia no zap dela para ela ir passando para as pessoas. E qual que é o objetivo ali? Certo? Ali tem uma narrativa, ali tem uma história que está sendo contada. Certo? Tem a história do contexto quando foi feita a poesia pelo Drummond de Andrade. E tem a narrativa da vida de quem musicou a poesia, que é o Milton Nascimento. Vai lá e verifica, tem a foto dele, bebê, tem a mãe dele, né? Tem a foto da mãe, certo? Tem uma história. Para você entender, para você buscar o nome da mãe, você tem que pesquisar a vida do Milton Nascimento, certo? Por que foi importante colocar o Milton Nascimento ali? O Clube da Esquina foi tão importante que tem um vídeo deles numa cidade mineira com um ex-presidente do Brasil, que foi também prefeito de Belo Horizonte. Isso é uma pesquisa. Como é que você faz a pesquisa de fotos, de dados que estão no vídeo? Você faz a pergunta para o Google. Faz a pergunta, certo? E aí, quando vier a resposta, você pesquisa um pouco mais para você elaborar a resposta. A resposta tem que ter sentido completo, certo? Então, quando vocês respondem,
Vocês estão me dizendo de algo que eu estou avaliando. Há uma expectativa na resposta de vocês e há uma expectativa no meu planejamento. Houve um imbrincamento, um encontro das expectativas, a avaliação é positiva. Não houve, onde que está aquilo que tem que ser corrigido na rota daquele conhecimento e naquela atividade. Então, nós temos, começa com uma igreja. Aquela igreja tem uma característica. Vocês estudaram Aleijadinho com Didi e com outros professores, certo? O que tem a ver Aleijadinho? Minas 300 anos. Nós vimos Minas 300 anos no Instagram, quando a gente não estava trabalhando com as atividades, certo? Então, o que aquilo tem a ver? Que igreja que é aquela? Que igreja barroca tem aquela característica? Já dei a pista para vocês, que foi de Aleijadinho. Onde que tá? Certo? Onde que Aleijadinho viveu? Então, vocês têm que começar a verificar que essas narrativas que estão nos vídeos, elas são diferenciadas, porque quem elabora o vídeo, o roteiro do vídeo, faz uma narrativa daquilo que aquela poesia, aquela música remonta. No caso do Milton Nascimento, certo? Ele coloca a música numa poesia escrita pelo eu lírico, pensado pelo Carlos Drummond de Andrade, baseado nos desejos pessoais das pessoas que viveram pós-guerra, naquilo que o poeta sente e que ele inventa esse eu lírico para dizer do desejo de paz. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Todas as mães se reconheçam. A ideia da segurança, do aconchego, do lar, daquela que protege. Então, verifiquem lá no exercício o que é que vocês têm que pesquisar, certo? Os elementos da narrativa, gente, eles são claros, eles são únicos. A única coisa que você tem que pensar é: esse narrador é em primeira pessoa ou é em terceira pessoa? Se for em terceira pessoa, ele observa ou ele está narrando uma história da qual ele pensa tudo, ele tem ciência de tudo? Porque são textos diferentes. No caso do Zap, que nós vimos na semana passada, o menino vai pensando junto com a televisão, com o Zap, ele vai colocando ideias a respeito daquele movimento do controle Zap, muda de canal. E com isso ele faz uma série de críticas. Ele conta a história da mãe dele, ele conta a história do pai dele, certo? E no final ele fala sobre a visão do pai roqueiro na televisão, né? E o que significa isso. Então, aí, essa questão já está dada, vocês já sabem que é o conto psicológico, certo? Nós vamos introduzir o conto social, em que o narrador vai ser em terceira pessoa, certo? Ou não, pode ser em primeira pessoa, mas o que diferencia o psicológico do social é que o social é em relação a uma comunidade, a um problema que acontece na sociedade em um determinado contexto. Nós vamos ver o conto do Machado de Assis, Pai contra Mãe, a próxima aula, certo? É a próxima atividade de novembro, certo? Que já vai na próxima semana. Então, gente, voltando aos elementos da narrativa e os verbos, para eu entender quem narra a história, lembrando que autor não é narrador, a voz do narrador não é a voz do autor, certo? O autor imagina, inventa, engendra o narrador, certo? Esse narrador em primeira e terceira pessoa, precisamos saber de verbos, certo? Essa narrativa se dá num tempo que pode ser cronológico ou psicológico, precisamos saber tempos e modos verbais, né? Esses personagens, eles podem ser protagonistas ou antagonistas. O que vai acontecer para dizer que um personagem é protagonista ou antagonista? O conflito, certo? Qual é aquele que tem atitudes positivas, protagonistas, né, de protagonizar, de estar à frente, certo? E qual aquele que tem atitude contrária, antagonista? Conflito em grego se chama agon, certo? Então, protagonista, antagonista,
certo? Aquele que faz do conflito algo positivo, aquele que faz do conflito algo negativo. Protagonista, antagonista. Isso é uma possibilidade de análise do personagem. A outra possibilidade é se ele é principal ou se ele é coadjuvante. Certo? O personagem principal é o protagonista. O antagonista também está lá, certo? Dependendo do conflito, sem o antagonista não acontece a história. Agora, os personagens que não são principais, eles estão compondo a narrativa, ajudando, coadjuvantes, né? Eles estão mas não são os principais. Tem uma outra possibilidade de leitura dos personagens, que vai dizer do personagem que cresce na história, que é o chamado personagem redondo, ele aprende, ele corrige a rota, e do personagem que é a mesma coisa na história, né? Não faz nada, ele é um personagem plano, certo? Ele está ali compondo a história. E tem aqueles outros que nem são coadjuvantes, são tipos. Vai acontecer muito no teatro. A velha que faz mexericos, a fofoqueira, a tia solteirona, esses modelos que vêm dessa cultura europeia de teatro e de literatura, e que agora nós sabemos que nós temos outras possibilidades de cultura que conversam com a nossa, né? As culturas africanas, as culturas indígenas, que têm um outro olhar, né? Um olhar baseado na ética, né? Eu vou ler para vocês um exemplo de narrativa que se chama O Sapo e a Rã. É uma fábula do Esopo. O Esopo, ele era um pensador grego, certo? Ele viveu antes de Cristo. E as fábulas são narrativas que têm um cunho moral, que pretende moldar comportamentos, né? A moral são costumes. A moral, ela é corrigida pela ética, porque os costumes, eles podem ser justos num certo tempo e a partir da evolução do ser humano, da cultura, do olhar, do ver o outro, a gente chega à conclusão que aquele comportamento não é mais adequado, por isso que a gente vem à escola aprender língua portuguesa, história, para entender o que é adequado ou inadequado, certo? Enquanto a moral está para o certo e errado, a ética corrige a moral no sentido de estar adequado ou não adequado àquela capacidade de ler, de pensar, de agir a partir de um olhar mais diverso, de um olhar mais justo, mais equânime. Equânime no sentido de ser justo para todos, de dar oportunidade para todos. Então, esse texto que eu vou ler para vocês é uma narrativa curtinha. A rã e o boi. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então outra rã chegou e perguntou se o boi era maior dos dois. Era o maior dos dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta: quem é o maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Moral da história: quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. Isso é a moral da história, uma história grega, de um modelo ocidental, porque o modelo de cultura ocidental significa europeu, ele vem dos gregos e dos romanos, né? Então, veja bem, pretendeu-se dar uma feição a um comportamento que é o conselho à prudência, né? A razão. Não deixa de ser útil, certo? Mas não pode ser fechado em si mesmo, porque tem outras histórias, outras narrativas, né? No decorrer nós vamos ver outras narrativas. O conto social da semana que vem, vocês vão ver que existem outras possibilidades narrativas que não estão de acordo com o modelo europeu. A narrativa do ser escravizado, por exemplo. A narrativa do indígena, certo? Então é importante que a gente se lembre disso. Que nós vivemos num tempo em que a diversidade de pensamentos de pessoas e que nós não estamos mais no modelo colonial, de colonização.
porque quando você coloniza o outro, você reduz o outro a quase nada. O ser que tem que ser colonizado é o ser que não sabe nada. E muitas das vezes a gente coloniza anulando o ser, né? E esse ser tem uma existência, né? Então, nós somos colônia de Portugal, certo? Nós agora não somos colonizados mais. Mas às vezes a gente pensa como se a gente fosse inferior àqueles que nos colonizaram e tiraram todas as riquezas de Minas Gerais e construíram grandes prédios, fizeram grandes coisas na Europa, certo? A Europa ela foi construída a partir da colonização e principalmente da escravidão, certo? As pessoas foram sequestradas em África, trazidas para o Brasil, obrigadas a trabalhar sob chicote, sob castigos corporais terríveis, arrancar o olho, cortar a ponta da orelha, 50 chicotadas, 150 chicotadas, 500 chicotadas, para produzir as riquezas das quais eles não oferiam. Muitos escravos tinham máscaras que impediam que ele comesse aquilo que ele estava fazendo para os patrões, né? Então, para os senhores, né? Então, a escravização é algo terrível e a gente tem que ouvir as narrativas dos escravizados, que elas estão aí. A pesquisa tem trazido. E em Minas Gerais há muitas narrativas, né? Tem um historiador chamado Antonil, e ele, ao escrever a história, ele narra como que se dava o tratamento entre os senhores e os escravos em Minas Gerais, no início de Minas Gerais, né? Há 300 anos atrás. Então é importante ver essas narrativas, a narrativa histórica e a narrativa das pessoas contando sobre o ponto de vista delas o que aconteceu no tempo em que elas viveram e que elas foram escravizadas, né? Então nós temos outras narrativas que não são só as narrativas ocidentais greco-romanas, narrativas europeias, né? Hoje nosso conhecimento ele tem que abranger mais. Isso em relação às Américas. Vocês já imaginaram em relação à Ásia? Quantas narrativas? É algo maravilhoso o conhecimento, gente. Porque essa cultura, quando a gente estuda, pensa, reflete sobre essa trajetória humana na Terra, isso é algo maravilhoso. Isso é dado na literatura. Está tudo na literatura. Tudo na literatura. Nas várias literaturas. Imagina que no ano passado nós estudamos Haikai. Mas se vocês pararem para irem lá, ver no Japão o que significou o Haikai na cultura japonesa, o Haikai quando ele sai do Japão e o Haikai que é feito até hoje, hoje em dia nós temos Haikai africanos, certo? Com temáticas decoloniais, que vai dizer do pensar do escravo, certo? Uma composição poética japonesa para dizer daqueles que são afrodescendentes, certo? Que não aceitam a ideia do racismo e da discriminação. É muito importante saber, gente. Conhecer, saber, inovar, fazer. Todos nós podemos escrever, certo? Todos nós podemos fazer poesia, todos nós podemos cantar, certo? Todos nós temos de assumir os nossos direitos. O direito ao conhecimento, o direito à experiência, o direito de tirar o computador da nossa frente. Nós temos ficado logado 20 horas por dia. Nós temos o direito à vacina. Isso tudo faz parte do conhecimento, isso tudo faz parte da cultura, isso tudo faz parte da longa trajetória do ser humano na face da Terra, né? É importante que vocês se lembrem disso, que essa aula é uma aula para a gente refletir, certo? Os elementos da narrativa, o uso dos verbos, o uso das palavras e a contextualização do que está acontecendo. Isso é importante demais, né? Então, narradores, personagens, tempo cronológico, princípio, meio e fim, século I, século II, 1968, 1974, 1985, 2010, 2014, 2020, né? No flashback,
1860, 1880, 1888, libertação dos escravos, né? Que foi entre aspas, porque já havia muitos que tinham conseguido a alforria, mas quando veio a República, houve as leis que vão dar origem ao racismo estrutural do qual nós estamos vítimas no Brasil até hoje. É importante lembrarmos disso. Vocês viram na matéria do Aloysio o Menino 23. É importante vocês se lembrarem que o Menino 23 é a transposição das histórias fascistas, que aqui no Brasil chamava-se integralistas, na cultura do Brasil, certo? E os meninos viviam nos orfanatos da Igreja Católica, a Igreja Católica arranjava alguém para cuidar desses meninos e sabiam, aquela mulher que era a responsável pelo orfanato onde estava o Menino 23, sabia da experiência, sabiam do que eles iam passar, né? Então, é importante vocês analisarem aquela narrativa do Menino 23, porque são 3 meninos que narram a narrativa daqueles meninos que conversam com a música Mãe do Emicida da nossa última aula. É importante. Já vou pedindo desculpas a você, Bernardo. Estou esperando a sua participação, que vai ficar para a próxima aula, já que eu não vou poder estar presente, né? Acontecem urgências na vida da gente, que a gente não prevê, e a gente tem que corrigir as rotas, e eu já peço muitas desculpas, né? Então, voltando à questão dos personagens, o personagem do Menino 23, os dois que são personagens reais, né, eles vão falando das transformações que acontecem na vida deles. Aqueles personagens são redondos e aquela narrativa ela é histórica. Ela não é ficcional, certo? Ela não é ficcional. Então, a gente tem que lembrar que as narrativas históricas estão na história, né? Que a história não é a história dos vencidos. A história é a história das culturas, das mentalidades, dos vários povos, da diversidade humana na face da Terra. Certo? Eu queria que vocês começassem a assistir vídeos sobre a Etiópia. Etiópia é o país africano que não foi colonizado, que nunca foi colonizado. Certo? Vou colocar o vídeo para a próxima aula. Nós vamos ver um vídeo sobre a Etiópia hoje e um vídeo sobre a história da Etiópia no decorrer dos tempos. Essa narrativa da Etiópia, certo? É uma narrativa do ser humano na face da Terra, certo? Naquele lugar, certo? A Etiópia foi formada, certo? Por pessoas tão antigas que remontam a mais de 20 mil anos atrás. E eles têm uma maneira diferente de pensar o tempo. É na Etiópia que tem os judeus negros, oriundos do casamento da rainha de Sabá com o rei Salomão, né? Então é importante que a gente se apodere dessa história no mês da consciência negra. Olha a narrativa aí, gente. Olha aí, voltando, olha o personagens históricos, história, literatura, certo? Os elementos da narrativa, tempo, espaço, personagens, narrador. São 5. Narrador, personagem, não, enredo, narrador, personagem, tempo e espaço. Na próxima aula nós vamos falar sobre discurso. O discurso é a fala dos personagens. O personagem fala, o discurso é direto. O personagem não fala, o discurso é indireto. E quando o tempo é cronológico, a fala se confunde com o pensamento, com o fluxo de pensamento. Acontece isso lá no Zap, né? A fala que acontece lá, ela não é introduzida por travessões. Os travessões são introduzidos para explicar, porque ali o tempo é psicológico, certo? O conto é psicológico e a fala faz parte do pensamento e não é uma fala efetiva, né? Agora, quando nós temos uma narrativa em que o narrador é em primeira e em terceira pessoa e que os personagens falam, a introdução, veja bem a importância da pontuação.
A introdução das falas é marcada pelo travessão, e alguns autores colocam aspas, certo? Mas é importante dizer que as falas são marcadas. E é importante o discurso direto ou o discurso indireto. O que é o discurso? É uma fala com uma função social. A língua portuguesa ela tem que ser trabalhada também na dimensão daquilo que se chama discurso, que é um pouco diferente dessa ideia do discurso direto e indireto. O discurso, certo? A língua enquanto discurso é a língua com uma função social. Quando eu dei essa aula falando para vocês sobre Etiópia, sobre África, sobre um pensamento e uma cultura europeia, a construção da Europa a partir da colonização e da escravidão, eu estou dizendo de pensamentos e de discursos, certo? E é importante isso. Então, moçada, terminando, né? Já estamos a 41 minutos, é importante a gente manter no máximo 40 minutos, certo? A nossa aula ela tem 1h50. Vocês verão o PowerPoint para ver se tem algumas dúvidas, porque o PowerPoint vai guiar vocês no entendimento, na revisão dos elementos da narrativa, na estrutura da narrativa, no elemento da narrativa. Tenho a referência de onde que eu tirei. Essa referência ela pode ser acessada via internet, e quando vocês terminarem de ver o PowerPoint, a aula, o PowerPoint, anotem as dúvidas que vocês por acaso tiverem e mandem as dúvidas via e-mail. Muito obrigada, valeu demais. Até semana que vem, segunda-feira, com o Conto Social, Machado de Assis e mais consciência negra, certo? Vidas negras importam, precisam respirar e precisam ser ouvidas. Ouvidas. Vidas indígenas importam, precisam respirar, precisam viver e precisam ser ouvidas, certo? O ser humano na face da Terra, ele tem uma trajetória de aprendizagem. E essa aprendizagem não pode aceitar fascismo, não pode aceitar discriminação, não pode aceitar preconceito, não pode aceitar machismo, não pode aceitar racismo, certo? Cultura nos leva a pensar mais e melhor. Cultura, a língua, a história, a ciência faz parte da cultura, nos leva a sermos protagonistas da nossa narrativa no planeta Terra. Muito obrigada, gratidão, até a próxima.